Sabe, quando o presidente dos Estados Unidos, Trump, cancelou os ataques ao Irã na noite passada, ele disse que o Irã havia pedido para ele esperar, depois de concordar com um acordo, que dividiria o controle do Estreito de Hormuz. O Irã respondeu de imediato, chamando isso de nada além de mais uma mentira, e afirmando que suas forças armadas seguem em alerta máximo. Agora, a mídia estatal iraniana está zombando de Trump por recuar novamente depois do que eles chamaram de uma semana de bravatas e ameaças vazias. E, enquanto isso, relatos de um acordo de meio termo sobre o Estreito de Hormuz, com navios entrando pelo lado iraniano e saindo pelo lado de Omã, são negados pelos negociadores iranianos. Então, o que realmente está acontecendo? Para nos ajudar a entender tudo isso, está conosco agora Arash Azizi, colaborador da revista Atlantic e professor na Universidade de Yale, que fala conosco diretamente de Nova York. Certo, Arash, o que está acontecendo na estrutura de tomada de decisões do Irã agora? Até que ponto você acredita no Irã quando dizem que tudo isso foi mentira? Não é tudo mentira, mas a versão do presidente provavelmente não é totalmente verdadeira. Há negociações que nunca pararam. E tanto o Irã quanto os Estados Unidos fazem muitos cálculos sobre se querem ou não escalar a situação. Mas você sabe como isso funciona. Ninguém vai dizer, na verdade, estamos com muito medo de uma escalada. Eles sempre dizem que estão prontos. Estamos prontos, faça o que quiser. Você sabe, então eles também entram nas negociações para encontrar uma saída. Saída. A questão é a seguinte: há algumas perguntas-chave. Pergunta número 1 é: o Irã vai abrir mão de algo muito fundamental para o que considera ser de seu próprio interesse? Ele vai basicamente se render diante de ameaças verbais de Trump? E isso é improvável, porque o Irã acredita que pode resistir a isso. E a outra realidade é que o presidente fez essas ameaças repetidamente. Além dos vazamentos sobre ataques à infraestrutura de energia iraniana, que seriam crimes de guerra, ele repetidamente fez declarações absurdas, como dizer que destruiria a civilização iraniana em um dia. Então elas começam a perder o efeito depois de um tempo. Mas é obviamente uma situação muito perigosa porque ele também é imprudente, o presidente, ele pode tomar atitude. Então, se chegarmos a um ponto, isso é um ciclo ruim. Se os iranianos acharem que essas ameaças não são sérias e não cederem, isso o irrita e ele faz novas ameaças. Em algum momento, pode realmente agir de acordo com elas. Então, poderíamos entrar em uma situação em que ninguém gostaria que algo acontecesse, mas ainda assim aconteceria. Sabe, eu quero falar um pouco sobre, a maneira como Trump continuou a ameaçar esses grandes ataques contra o Irã e depois não cumpriu. A mídia iraniana está comemorando a retirada de Trump. Eles, o acusam basicamente de continuar fazendo ameaças vazias. A questão é, o que realmente aconteceu nessas negociações? Essa diferença influencia as respostas esperadas da República Islâmica do Irã? Você acredita que os Estados Unidos estão perdendo sua capacidade de dissuasão devido a essa oscilação? Os Estados Unidos nunca perderão totalmente sua capacidade de dissuasão, pois possuem grande poder militar. Mesmo que as palavras estejam começando a perder o sentido, isso se mantém. Os navios de guerra estão na região e podem fazer vários tipos de ameaças, não só no Twitter. Eles têm outros canais e podem deixar claras as consequências das ações iranianas. Mas quanto ao que acontece nas negociações, veja, o Catar e outros países estão mediando, e principalmente o Catar, e em menor medida Omã, estão tentando encontrar uma forma de abrir o estreito e o Irã, de alguma maneira, ter algum grau de controle sobre ele. Agora, o que isso significa? Pode ser um controle simbólico? O Irã pode cobrar taxas? Esses temas são para outras negociações. Acho que isso provavelmente entediou o presidente Trump, e é um problema que não existia antes da guerra. Sabe, antes da guerra, o Estreito de Hormuz estava aberto, nunca tinha sido fechado em décadas. Nem a República Islâmica, nem os regimes anteriores jamais teriam ousado fazer algo assim. Mas agora, esse é apenas um problema criado como resultado da guerra. Estamos esquecendo que essa guerra aconteceu por outros motivos, incluindo as ambições nucleares do Irã, as ameaças do Irã contra Israel e todos os outros motivos. Então agora só queremos voltar ao que era antes da guerra, e o Irã quer conseguir muitas concessões para conseguir isso. Claramente, isso representa uma derrota estratégica para os Estados Unidos. Arash, muito obrigado por estar conosco e compartilhar a perspectiva iraniana, ou da República Islâmica neste momento. Muito obrigado por me receber.